Olá, sou Alan Davis, psicanalista, e hoje quero conversar com você sobre uma ideia central, mas muitas vezes mal compreendida sobre a psicanálise. Ela não está aqui para te agradar ou te motivar com frases feitas. Ela está aqui para trabalhar com aquilo que te dói, com aquilo que você evita olhar. Com o que está recalcado. Como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, a voz do intelecto é baixa, mas não descansa até ser ouvida. Freud, 1927. O futuro de uma ilusão. Ou seja, por mais que você tente ignorar o que te incomoda, isso volta mais cedo ou mais tarde. A psicanálise não está aqui para te agradar. Ela não serve para passar a mão na sua cabeça, nem para te motivar com frases prontas e vazias, como pense positivo ou vai dar tudo certo. Ela trabalha com o que te incomoda, com o que você evita olhar, com as suas dores, seus traumas, seus desejos mais inconfessáveis, aquilo que você reprime e tenta esquecer, mas que, no fundo, governa a sua vida. Como disse Sigmund Freud, a voz do intelecto é baixa, mas não descansa até ser ouvida. Você pode até tentar calar essa voz, pode se distrair, se anestesiar, racionalizar, mas o que é recalcado sempre volta, seja como sintoma, angústia, sabotagem ou repetição. A análise começa justamente aí, quando você para de fugir e começa a escutar. Hoje em dia parece que tudo precisa ser positivo. Vivemos cercados de frases de efeito, mensagens motivacionais e uma indústria da autoajuda que promete felicidade instantânea com um punhado de afirmações. Pense positivo. Tudo vai dar certo. Você só precisa acreditar. Mas o que acontece quando nada dá certo? Quando você sente um vazio que nenhuma frase consegue preencher. A psicanálise não está aqui para te levantar a qualquer custo. Ela não promete felicidade, não vende soluções rápidas e muito menos ignora a dor. Pelo contrário, ela vai direto ao ponto daquilo que dói. Ela te convida a fazer o oposto do que o discurso motivacional sugere. Olhar para o que está errado, para o que não encaixa, para o que você esconde até de si mesmo. Como diz o filósofo e psicanalista Slavoj Zizek, a tarefa da psicanálise não é fazer o paciente feliz, mas torná-lo livre. E essa liberdade não é a de viver sorrindo o tempo todo. É a liberdade de não ser refém de traumas, de repetições, de sintomas. É a liberdade de ser dono da sua própria verdade, ainda que ela doa. Na análise, a gente parte de um princípio fundamental. O que te incomoda não é aleatório. Aquilo que você tenta justificar, minimizar, ignorar, o pensamento insistente, o comportamento estranho, a angústia sem nome. Tudo isso tem um sentido. E é justamente aí que está o sintoma. O sintoma psicanalítico não é só um problema a ser resolvido.
Ele é uma mensagem cifrada do inconsciente. É aquilo que não pode ser dito de forma clara. Então volta no corpo, nas relações, nos padrões repetitivos, nas crises sem explicação. Como afirmou Freud, os sintomas são substitutos de algo que não pôde ser vivido ou lembrado. Freud, 1915. Recordar, repetir e elaborar. Ou seja, o sintoma ocupa o lugar de algo que foi recalcado. É uma tentativa falha e dolorosa de dar conta do que você não quis ou não pôde enfrentar. Você pode até fugir da dor, mas ela volta. Vira ansiedade, vira compulsão, vira sabotagem. Vira aquela sensação de estar sempre tropeçando no mesmo lugar. E é aí que a análise começa, não tentando eliminar o sintoma, mas escutando o que ele tem a dizer. Muita gente chega à clínica acreditando que o inconsciente é uma espécie de sábio interior, uma força positiva, criativa, quase espiritual, como se o inconsciente fosse aquela parte sua que sabe o que é melhor para você. Mas o inconsciente freudiano e lacaniano está longe disso. Ele não é gentil, não é fofo e definitivamente não está do seu lado no sentido que você gostaria. O inconsciente é justamente o lugar daquilo que você recalcou, daquilo que te ameaça, do que te envergonha, do que você tentou expulsar da consciência porque era demais. Demais para o ego, demais para o superego, demais para a moral. Como disse Jacques Lacan, de forma precisa, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas ele não fala a linguagem do ego. Lacan, Seminário 11, 1964. Ou seja, o inconsciente não diz aquilo que você quer ouvir. Ele não fala com palavras bonitas, nem com coerência racional. Ele fala através dos sintomas, dos atos falhos, dos sonhos, das repetições. E o que isso nos revela? Que a imagem que você faz de si mesmo, controlado, coerente, civilizado, é só uma parte da história. A outra parte, aquela que vive nos bastidores da sua mente, carrega os restos do que foi proibido, censurado, negado. O inconsciente não é seu inimigo, mas ele não está sob o seu controle. E quando você tenta viver como se ele não existisse, é aí que ele se manifesta, de forma inesperada e muitas vezes dolorosa. Na clínica, a gente trabalha com aquilo que foi recalcado. Mas o que é isso, afinal? O recalque é um dos conceitos centrais da psicanálise. É um mecanismo psíquico que empurra para o inconsciente tudo aquilo que o sujeito não suporta admitir, viver ou lembrar, desejos, experiências, traumas, ideias que são vistas como inaceitáveis pelo ego ou pela moral internalizada. Mas aqui está a verdade incômoda. O que é recalcado não desaparece. Como disse Freud, o que não se elabora retorna como sintoma. Freud, 1896. A etiologia da histeria. Ou seja, aquilo que você empurrou para o porão da mente vai voltar, mas não volta como lembrança clara, volta como sintoma, volta como angústia, insônia, fobia, compulsão, fracassos repetidos, sabotagem, estagnação. Volta na forma de escolhas que você não entende, comportamentos que você repete, relações que você destrói. E o mais desafiador, você nem sempre percebe que está sendo governado por isso. Você acha que está no controle,
mas, muitas vezes, é justamente o que foi recalcado que está dirigindo sua vida, por trás das cortinas. O trabalho analítico é, então, uma espécie de arqueologia do inconsciente. É escavar aquilo que foi soterrado, dar nome ao que estava escondido, permitir que o sujeito se responsabilize pelo que é seu, mesmo aquilo que ele não escolheu conscientemente. Porque só aquilo que é posto em palavras pode ser elaborado, e só aquilo que é elaborado pode deixar de retornar como sintoma. Diferente de outras abordagens terapêuticas que operam com manuais, metas e fórmulas de sucesso, a psicanálise não prescreve o que você deve fazer da sua vida. Ela não diz, pense positivo. Repita esta afirmação. Tenha metas claras. Ou você precisa perdoar, superar, esquecer. Nada disso. A psicanálise não funciona como manual de comportamento porque entende que o sujeito não é um robô quebrado, que precisa de atualização. Ele é um ser dividido, marcado pelo inconsciente e profundamente enlaçado ao seu desejo. E é justamente por isso que a psicanálise se sustenta numa ética muito singular, a ética de respeitar o desejo do sujeito. Mas aqui é preciso fazer uma distinção importante. Desejo não é vontade, não é o que você acha que quer. Desejo é aquilo que te move, mesmo sem você saber exatamente por quê. É o motor que age por trás dos seus atos, das suas escolhas, dos seus sintomas. E é por isso que o psicanalista não orienta, não aconselha, não dita caminhos. Ele escuta, interpreta e sustenta o espaço para que você possa se responsabilizar pelo seu desejo. Como diz Lacan com clareza, o analista deve sustentar o desejo do sujeito. Lacan, Escritos, 1966. Isso não é uma permissão para fazer tudo o que se quer, mas um chamado à responsabilidade subjetiva. A análise não te liberta dizendo o que fazer. Ela te convoca a se implicar na sua história, a suportar as consequências do que deseja e a deixar de colocar no outro a culpa pela sua própria vida. Essa é a ética da psicanálise. Não apontar caminhos, mas sustentar a pergunta. Muita gente inicia a análise esperando alívio imediato. Querem respostas rápidas, soluções prontas, alívio da dor. E, às vezes, até encontram isso, mas só por um tempo. Porque quando o trabalho começa de verdade, ele começa a doer. A análise vai tocar justamente naquele ponto que você passou a vida evitando. Vai desmontar as defesas que você construiu para sobreviver. Vai encostar no trauma, na culpa, na vergonha, na perda, no desejo que não foi aceito. E é aí que muitos desistem, porque dói. E não é uma dor qualquer. É uma dor sem nome, sem forma definida, mas profundamente real. Só que, e aqui está o ponto crucial, essa dor não é um obstáculo, ela é o caminho. Na psicanálise não se trata de curar o sujeito como se ele fosse um doente. Trata-se de criar um espaço onde ele possa ser verdadeiro consigo mesmo, onde possa começar a nomear o que sente, assumir o que deseja, reconhecer o que perdeu e fazer algo com isso. Como afirmou o psicanalista inglês Donald Winnicott, a tarefa do terapeuta não é curar, mas criar
um espaço onde a cura possa ocorrer. Winnicott, 1960, a capacidade de estar só. Ou seja, a análise não entrega soluções, mas oferece um espaço para que o sujeito possa se transformar, não por força externa, mas por sua própria elaboração interna. É um processo lento, silencioso, muitas vezes desconfortável, mas profundamente libertador. Porque não há nada mais libertador do que parar de fugir de si mesmo. A psicanálise não é para quem quer tapar o sol com a peneira. Ela não serve para suavizar a realidade, nem para pintar de cores bonitas aquilo que está escuro e mal resolvido dentro de você. Ela é para quem tem coragem de olhar para dentro, de encarar suas contradições, seus medos, suas repetições, seus desejos mais difíceis de admitir. Coragem de deixar de culpar o mundo e começar a perguntar qual é a minha parte nisso. Porque a análise não oferece promessas, atalhos ou fórmulas. Ela oferece um espaço radical de escuta, de elaboração e de responsabilidade subjetiva. Como eu disse lá no início, a psicanálise não está aqui para te agradar. Ela está aqui para te sustentar na travessia do que te incomoda, do que te fere, do que você recalca e que insiste em voltar. Ela não passa a mão na sua cabeça, mas estende a mão para que você caminhe com mais autenticidade, com mais implicação, com mais verdade. E verdade, na psicanálise, não é a verdade absoluta, é a sua verdade, aquela que foi silenciada, recalcada, distorcida. E o que só pode emergir quando você se dispõe a escutar o que o seu inconsciente tem a dizer. Se isso que eu disse aqui hoje te tocou de alguma forma, se você sente que está repetindo deles, vivendo no automático, ou carregando uma angústia que não sabe de onde vem, talvez seja hora de dar um passo diferente. A análise não começa com respostas, começa com uma pergunta. E talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer hoje seja: por que isso continua me incomodando? Se quiser continuar essa conversa, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e lembre-se, só o que é enfrentado pode ser transformado. Até a próxima.